E nós estamos começando mais uma edição do programa Ponto de Vista pela TV Conecta. Hoje, diversos assuntos locais aqui de Araras que interessam para você que está nos assistindo, assuntos nacionais também. Aliás, vamos falar aí sobre o Nicolas Ferreira, vamos falar sobre Araprev e Banco Master. É o assunto do momento e que está causando muita preocupação aos funcionários aposentados da Prefeitura de Araras e também os ativos, né? E também vamos falar sobre a dívida da Prefeitura. O prefeito Irineu Marreto já começou a pagar a dívida, mais de 600 milhões de dívida. Inclusive, o Tribunal de Contas rejeitou as contas de 2023 do ex-prefeito Pedrinho Eliseu. Esses assuntos nós iremos abordar aqui no programa Ponto de Vista e os nossos convidados já estão aqui no estúdio. Dr. Leandro Serbi, muito obrigado por ter aceito o convite e também o Júnior Sentinella. Oi Beto, oi todos que nos acompanham pela TV Conecta, pelas redes sociais do Grupo Beto Ribeiro Repórter. Uma satisfação imensa estar aqui para mais um programa Ponto de Vista. Júnior Sentinella também aceitou o desafio, né, Julinho? Aceitei, Beto. Primeira vez na TV. Primeira vez na TV, Beto, é um prazer grande estar aqui com você, aceitei o convite. Ao lado do Dr. Leandro Serbi, um grande amigo, parceiro, e quero contribuir o máximo aqui com esse programa e parabéns, viu, Beto? Que estrutura bonita. A gente, até então, isso aqui para mim é tudo novidade. Eu nunca imaginava que a TV... É aquilo que a gente assiste em casa, tranquilo, às vezes comendo uma pipoquinha, um refrigerante, né? Seria essa estrutura toda e toda essa produção. E hoje eu estou aqui dentro, né? Parabéns. E vamos fazer sempre o melhor para você de casa que nos acompanha, você que acompanha pelas redes sociais, para ter aí acesso às informações de Araras, do estado de São Paulo e de todo o Brasil. E vamos começar esse programa de hoje com a caminhada do Nicolas Ferreira. Nós temos imagens, inclusive, aí você está acompanhando. O Nicolas Ferreira, ele terminou a manifestação com 18 mil pessoas em Brasília. Arrastou toda uma multidão, uma caminhada de cerca de 240 quilômetros, que iniciou no município de Paracatu, em Minas Gerais. O deputado federal Nicolas Ferreira reuniu esses manifestantes na Praça do Cruzeiro, na região central de Brasília. E durante essa caminhada, um raio acabou atingindo apoiadores. E foi assim, uma cena muito triste, muito lamentável. No ponto de vista, Leandro Serbi, no seu ponto de vista, essa manifestação teve objetivo, alcançou o objetivo? Beto, afinal, qual era o objetivo da caminhada, né? Porque não ficou muito claro qual era o objetivo. Até porque o Nicolas Ferreira ele é um fenômeno político da nova geração, ele é bem jovem, ele tem uma grande inserção dentro das redes sociais, mas não ficou muito claro qual era o objetivo real da caminhada. Vale destacar, assim, nem todo mundo dos 18 mil caminhou com ele, né? Tem muita gente que aproveitou só o finalzinho da caminhada, né? Não veio desde o começo. Foi de cidade em cidade. Ali. Isso. Engariando gente, né? O refrão da manifestação aí, da caminhada, era Acorda Brasil, né? Acorda Brasil, só que o que eu, no meu modo de ver, eu entendi que o Nicolas acabou perdendo uma grande chance. A direita em si, que é uma das cabeças, é o Nicolas Ferreira, não se resume ao Bolsonaro. E ele começou a caminhada muito enfatizando a questão da anistia. Esse assunto já é carta virada, já passou essa situação. Bolsonaro já está cumprindo pena. Tá lá, tem uma discussão ainda no Congresso sobre a quantidade de pena e tudo mais, mas esse assunto já passou. Esse assunto não é mais tema para discussão. Mas aí o Nicolas vem a caminhada inteira falando sobre a questão do Bolsonaro e no dia do discurso ele quase não toca nesse assunto. Ele vem falar da CPI do Banco Master, CPI do INSS, que são assuntos importantes, que merecem ser discutidos, que têm que ser debatidos, tem que se criar de fato a CPI para avançar a investigação. Então, a direita em si não se resume ao Bolsonaro. Isso tanto demonstra que essa divisão da direita fez com que apenas o Nicolas e algumas pessoas próximas participassem. Outros candidatos que a gente está vendo e vislumbrando uma participação política esse ano na eleição acabaram não participando dessa caminhada por justamente não enxergar nessa caminhada uma pauta de fato da direita, e sim uma pauta exclusiva do Nicolas e da própria família Bolsonaro. Inclusive, o Nicolas defende o Bolsonaro, só que nenhum da família Bolsonaro foi caminhar lá. Ele foi caminhar sozinho, ele que tomou chuva, ele que fez a caminhada sozinho. Então,
acredito que essa caminhada em si, Beto, ela teve a O seu ponto de participação... vista ficou meio confuso Ficou ali. meio confuso o que ele de fato ele queria, mas mostra uma mobilização, mostra uma liderança política interessante. Tem força, né? Tem força, afinal você convencer pessoas a caminhar, Beto, se eu tentar convencer você, Beto, você não vem caminhar comigo. Não esse tanto aí. Não esse tanto. De jeito nenhum. Já é difícil, então assim, ele conseguiu mobilizar pessoas para caminhar, mas... 240 quilômetros. Eu já fiz o caminho da fé, fiz 320, mas tinha um fundo religioso, tinha um objetivo religioso. Mas mesmo assim, 240 quilômetros é bastante para andar 30 quilômetros por dia e precisa estar muito bem preparado, viu? Empresário Júnior Sentinela, qual o seu ponto de vista? Beto, vamos lá. Não teve lá, Juninho? Eu não estive, não esteve. pude estar, gostaria Mas muito. gostaria de estar, Gostaria né? muito de estar, não estive, acompanhei, entendi perfeitamente qual foi o recado que o deputado Nicolas Ferreiras, tantos outros deputados, toda a ala da direita, a maioria da população que estava amedrontada, que estava encurralada, vendo tantas injustiças que foram cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Bolsonaro está preso indevidamente, sem as devidas provas, prova de golpe, tentativa de golpe, tantas famílias que estão sofrendo penamente, duramente, amargamente, os seus parentes presos injustamente, pessoas que foram lá com a Bíblia na mão, com uma bandeira, fazer uma manifestação, estão lá 14 anos de prisão. A Débora, que por ter manchado uma estátua, ter escrito lá numa estátua, tomou 14 anos de prisão, agora cumpre pena, né, domiciliar. Foi também muito assim citada nessa caminhada, inclusive a sua irmã estava lá, a camiseta branca escrita com um batom, Acorda Brasil. A população realmente ficou com medo. Todos que estiveram na manifestação e que naquele dia, no dia 8 de janeiro, foram presas e estão lá. E a população está vendo o ex-presidente Bolsonaro, com tantos problemas de saúde, com uma idade avançada, sofrendo dentro da prisão, não consegue ter direito a uma prisão domiciliar, isso está criando uma revolta clara. E essa passeata do Nicolas foi um recado dado que a população ela estava adormecida, que agora acordou, outros e outros movimentos certamente vão acontecer, e foi o primeiro passo. Parabéns ao deputado Nicolas Ferreira, né, sobre os que caminharam junto. Acho que o doutor Leandro Serbi não se atentou, mas estava lá o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro estava em Israel, né, com compromissos lá, está articulando mundialmente a sua candidatura, está levando aos 4 cantos do mundo as injustiças que eles estão sofrendo aqui, né? E o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, exilado, se pôr o pé no Brasil, certamente vai ser preso. Então, o Nicolas Ferreira, a população estava esperando, né, uma atitude dele, porque ele é realmente um jovem promissor, é uma voz da direita, principalmente do futuro da política brasileira, e o Nicolas fez realmente muito bem essa caminhada e despertou. Principalmente, eu vi muitos jovens lá na passeata e realmente é um começo de outras que virão por aí, Beto. E um momento triste, Leandro e Sentinela, acredito que vocês acompanharam também, ao vivo ali, né? E eu nem esperava o momento ali do raio. 6 pessoas gravemente feridas ali. Muito triste isso daí, né? Na verdade, o Brasil é o principal país do mundo que mais tem incidência de raio. Tava uma chuva muito forte no dia, então, assim, a própria organização deveria já ter pensado alguma condição nesse sentido, só que assim, poderia é uma fatalidade. alguma coisa, né? Mas é uma fatalidade, né? Uma fatalidade que qualquer pessoa podia estar lá e ter tomado um raio como em qualquer outro lugar. Sim. É uma fatalidade que coincidiu com a própria manifestação de ter muita gente próxima, né? Mas isso fica até um alerta para as pessoas. Quando tá chuva forte, evita lugar aberto, porque assim, o Brasil, a incidência de raio é muito grande. Então, assim, corre o risco em todos os lugares, né? Vale ressaltar, Beto, que assim, tirando o incidente do raio, que é um fenômeno da natureza, que todos... E não foi mandado pelo PT, viu, o raio. Que estava, talvez que desejaram, né? Mas o Nicolas Ferreira fez uma passeata pacífica, atendeu até determinações do judiciário, que não era para se manifestar em frente onde
o ex-presidente está preso, mas o tema foi muito assertivo pela direita, falar sobre anistia, as injustiças cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, e o que eles estão pedindo é realmente, né, que se analisem mais profundamente todos esses casos de injustiça que está sendo cometido no Brasil, e que o direito de se manifestar é constitucional. E todos os povos, desde dos primórdios, né, desde do início de tudo, as manifestações populares foram as que deram mais resultados. Então, essa foi realmente o primeiro passo de várias que virão por aí, acredito eu. Falando sobre a política do Estado de São Paulo, para finalizar esse bloco, eu recebi uma informação e já começam as estratégias políticas, as movimentações, é um ano eleitoral. O Tarcísio ele acabou trocando o comando da Casa Civil, tirou ali o Kassab, Gilberto Kassab, e colocou o Roberto Carneiro. Sim. Já é uma estratégia para esse ano, né? O Kassab, ele é um articulador político importante no cenário nacional. A gente costuma brincar que o Kassab, ele está sempre do lado que ganha. Então, ele está sempre com o pé do lado que ganha. Então, no governo do Estado, ele está do lado do Tarcísio. No governo federal, ele estava do lado do Lula. Por quê? Porque ele é um articulador político de um partido importante, de um partido nacional. Agora entra na Casa Civil uma pessoa ligada muito ao Partido Republicano, que é do próprio partido do governador. E isso demonstra, Beto, que o PSD ainda está solto, né? O PSD, que é o partido do Kassab, ainda está solto. Que lado que de fato ele vem? É notória a vontade do Kassab de ser vice-governador, junto com a chapa com o Tarcísio, mas as negociações esse ano elas começam a esquentar agora, né? A partir do Carnaval começa a esquentar de novo as negociações, que afinal outubro tem eleição novamente, né? Golpe de mestre, né, do presidente Bolsonaro, quando nomeou Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. O Centrão queria realmente captar esses votos da direita, o Kassab articulava tudo isso daí, né? E ele esperava realmente que Tarcísio fosse para que ele fosse governador. E isso não aconteceu e todas as estratégias que eles estão tentando fazer estão caindo todas por terra. Por quê? O nome do Flávio, a princípio, foi um nome que as pessoas duvidavam e que agora as pesquisas e tudo está mostrando aí que está ganhando força, o Flávio está se posicionando, né? Ele é bem diferente do pai do presidente Bolsonaro, ele é um cara mais equilibrado, e eu acredito que a direita, o Centrão, aliás, vai esperar até o último momento para ele poder se posicionar. Acredito que uma liderança dessa, tal como o Kassab, Gilberto Kassab, vai se posicionar e certamente poderá querer conversar com a direita. Nós estamos encerrando o primeiro bloco aqui no programa Ponto de Vista. Hoje recebendo os convidados, Dr. Leandro Serbi, advogado, e o empresário Júnior Sentinella. No segundo bloco, você fica ligadinho aí, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Em Prefeitura de Araras começa a reduzir dívida de mais de 600 milhões. É rapidinho, a gente vai e já volta. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela
Sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada, mantenha sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. E nós estamos de volta com o programa Ponto de Vista pela TV Conecta, trazendo informação para você de Araras, para você de toda a região que nos acompanha através da TV, através das redes sociais. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Conecta o empresário Júnior Sentinella e o advogado Dr. Leandro Serbi. No primeiro bloco, nós estivemos comentando sobre a caminhada de Nicolas Ferreira, que terminou em manifestação com 18 mil pessoas em Brasília. Neste segundo bloco, um assunto que interessa para você, principalmente que mora em Araras, tá? A prefeitura começou a reduzir dívida de mais de 600 milhões. Foi matéria do site Repórter Beto Ribeiro, você está acompanhando aí na telinha. Em apenas um ano de gestão, o prefeito Irineu Marreto já conseguiu quitar mais de 87 milhões da dívida da Prefeitura Municipal de Araras, que atualmente ultrapassa 600 milhões. Detalhe importante, do total pago, 64 milhões correspondem à dívida fundada e 23 milhões a restos a pagar, demonstrando o avanço no equilíbrio das contas públicas do município, que estava precisando muito. Dívida herdada pelo atual prefeito, pela gestão anterior. Empresário Júnior Sentinella, qual o seu ponto de vista sobre tudo isso que está acontecendo? Você que vive no dia a dia, na pele, as consequências de tudo isso na cidade de Araras. Beto, eu acho que assim, hoje se eu pudesse pontuar, o maior acerto do prefeito Marreto foi no resgate, na contratação da secretária da Fazenda, a Marisete Baguim Morandim. A Marisete conhece a prefeitura na palma da mão, ela está lá, funcionária de carreira há mais de 30 anos e conhece a máquina pública. Quando essa nova gestão assumiu, realmente a prefeitura era uma baderna, uma desordem. As contas tudo misturada, descumprimentos de cronograma de pagamento, ou seja, aquilo ali virou um negócio assim totalmente desorganizado. E, lógico, com essa nova gestão, primeiro passo, nós já sabíamos, né, que seria um ano muito difícil, que primeiro seria uma auditoria feita na prefeitura para identificar realmente quais seriam o problema, as contas e o tamanho do rombo das dívidas que a cidade enfrentava. Depois de uma gestão devastadora do antigo prefeito, Pedrinho Eliseu, que eu julgo ser catastrófica, né? Aí agora começa a se arrumar a casa. Parabéns realmente a toda a equipe, né, da Secretaria da Fazenda, esse time que foi montado pela secretária Marisete, colocou realmente todas as documentações em dia, conversou tete a tete com cada fornecedor, foram feitos planos de pagamentos, foram chamados um por um, né, foram fazendo partes de pagamentos, começando dos menores pagamentos e foram avançando e o resultado está aí, as dívidas estão sendo pagas. Diga-se de passagem que as dívidas elas vão ser arroladas por muitos e muitos anos. No primeiro ano foi feita uma pequena parte, que eu acredito que nesse governo, nos 4 anos do prefeito Marreto, certamente ele não vai conseguir resolver todos os problemas. Mas a gente vê que realmente há uma boa intenção do governo de deixar
a casa em ordem, que estava muito bagunçada. Durante a coletiva de imprensa no Centro Cultural, o Marreto até deixou muito bem claro, você citou da Marisete, do esforço da Marisete em controlar as contas públicas, mesmo diante de um problema que ela está passando de saúde. Sim. Tá? Ela não deixou a peteca cair. O Serbi, quando o prefeito assumiu o comando do executivo, e já sabia das dificuldades, né, e não fugiu da raia, o Serbi falou, Beto, inclusive no programa Ponto de Vista, Sim. o Marreto vai passar 1 ou mais anos só para arrumar a casa. Depois que ele vai começar a mostrar serviço. E caiu justamente nisso, né, Sérgio? Na verdade, Beto, se a gente for pôr na conta 600 milhões, ele pagou 87, ele precisa de uns 7 anos para pagar tudo. Então, e não vai ter, porque são só 4. Exatamente. São só 4. Isso demonstra, na verdade, que o rombo que veio... É impossível liquidar tudo não no tem mandato como. dele, né? E como o rombo vem das administrações passadas, enfim, é impossível pagar tudo. O que o Marreto deve estar tentando fazer, juntamente com a Marisete, pagar aquilo que é essencial, igual a gente faz na casa da gente quando a gente está atolado em dívida. A gente paga primeiro o que é essencial e deixa o que é supérfluo para depois. E possivelmente é isso também que o Marreto está fazendo. Então não espere do mandato, e já sabíamos isso até antes da eleição, não espere grandes realizações, e não precisa. A grande realização do Marreto é colocar as contas em dia. Foi para isso que ele foi colocado lá, por isso que ele tem um histórico de empresário de muitos anos, um empresário bem-sucedido. É isso que a cidade espera dele. Coloca as contas em dias para que a gente possa ter um direcionamento de novo, colocar novamente nos trilhos para que a gente se desenvolva. E a gente tem visto muito na rede social, Beto, quando você coloca lá a notícia lá no site do Beto Ribeiro, coloca a notícia, aí vem aquela enxurrada de comentários, não está fazendo nada, está faltando isso, está faltando... Calma, assim, a gente está num momento de fundo de poço, não tem mais como ir para baixo, é só para cima. Está limpando o poço primeiro, para a gente conseguir subir, porque não tem condição. É uma dívida muito alta, é uma dívida astronômica. A gente tem um orçamento de quase 900 milhões e uma dívida de 600. Não tem como você tocar o município dessa forma. Foi o pior momento que a cidade de Araras enfrentou até agora? Com certeza, um dos piores momentos econômicos da cidade. Tem uma questão de má organização política, uma questão de má organização da gestão, uma questão de pandemia. Mas isso vem lá de trás, né, Sérgio? Não é só do governo anterior, né? Pouca gente toca nisso, Beto, mas boa parte dessa crise começa lá em 2008, quando a gente tem a cassação do próprio Pedrinho. Em 2008? Isso, a crise política ela não se restabeleceu em Araras. Ela vem de 2008 até 2024 na mesma crise, que entra prefeito, sai prefeito. A gente teve 2 eleições suplementares. O Pedrinho caiu 2 vezes. Ele caiu lá em 2008, depois ele aí assume o Brambila como presidente da Câmara, aí tem uma eleição suplementar, aí o Brambila se restabelece, aí volta o Pedrinho, aí cai o Pedrinho de novo, entra o Júnior. Ou seja, essa crise política ela continua lá desde 2008. Então, isso é reflexo também dessa crise política, essa dívida astronômica que a Araras tem. O tempo que vem se arrastando. E, no caso, o Juninho Sentinela como empresário. Isso afetou demais a vinda de empresas para cá, né? Olha, Beto... Quem vem para uma cidade que tem essa instabilidade política? Beto, falta bastante coisa ainda. Eu acredito assim, o prefeito Marreto gastou muito tempo realmente para organizar as contas esse ano, saber realmente qual era o tamanho da dívida da cidade. Mas, agora o prefeito Marreto, não sei onde ele vai arrumar gás, força, disposição para começar a progredir a cidade. Ele precisa não só ter uma secretária da Fazenda eficiente, mas ele precisa ter um secretariado que realmente seja eficiente na questão de trazer novas indústrias para Araras, fomentar o turismo da cidade, resolver os problemas básicos de Araras, que é a limpeza pública, porque nós temos que ter um cartão postal. A empresa que for vir para Araras, a pessoa que for vir para cá, principalmente pessoas de poder aquisitivo alto, ele olha a estrutura da cidade. Chegando em Araras e vendo tudo esburacado, tudo cheio de mato, não tem um planejamento a cidade e as coisas não estão funcionando corretamente, transporte coletivo, essas coisas tudo, afasta o investidor da cidade. Então precisa realmente ter uma equipe, sentar, planejar realmente os próximos passos para esse ano, que o que desenvolve uma cidade realmente é a industrialização, trazer realmente renda para o município. E pelo que eu vi os dados da cidade, os anos anteriores nós perdemos
bastante arrecadação, porque algumas empresas fecharam, foram embora, isso consequência, claro, da pandemia. Mas isso precisa ser retomado. Qual é o plano que o desenvolvimento da cidade está tendo? O que os empresários de fora esperam de Araras? O que os próprios já que estão aqui fazendo parte do governo possam falar para as pessoas de fora virem investir de Araras? Qual é o atrativo? Precisa lançar um plano, precisa se movimentar. O desenvolvimento da cidade está parado e precisa ser feita alguma coisa. E digo mais, não só para a indústria, mas para o comércio também. Os comerciantes precisam de ajuda. Eles precisam de ter alguns movimentos. A nossa Rua Tiradentes, que é um ponto estratégico, né, do comércio, precisa ter um apoio do município, precisa se fazer alguma coisa. Mais eventos para a cidade, precisa ter planejamento. Como nós estamos falando de dívida, hoje, inclusive, eu publiquei uma notícia. A gestão do ex-prefeito Pedrinho Eliseu teve as contas de 2023, mais uma, né, rejeitada. Tá. Isso complica ainda mais, né? E não, isso demonstra o quão catastrófico foi. Né? Ela já teve 2022, agora teve 2023 rejeitadas. Isso gera uma punição política, afinal fica inelegível e tudo mais, mas o problema nem é esse. O problema é que os problemas que foram apontados pelo Tribunal de Contas, eles continuaram ano após ano, demonstrando uma falta de uma tentativa, de fato, de resgate dessa condição. Então, essa notícia aí de hoje da rejeição das contas só demonstra que tinha diversos equívocos que foram praticados durante o antigo governo, que culminaram agora, né, nessa rejeição de contas. Isso é exportado para todo lugar. Afinal, um empresário que quer vir para a cidade de Araras, por exemplo, ele vai analisar qual que é a situação política lá. Uma notícia dessa cai como uma bomba, né? Para quem quer vir investir em Araras. Isso, qual a situação política? A prefeitura tá saudável? Não tá? Tem lugar para eu ir? Tem o meu funcionário vai ter como se desenvolver lá? Tem escola, tem ensino técnico, enfim, tudo isso é colocado na ponta do lápis, Beto. Não é só simplesmente falar, achei um terreno, tá tudo certo, já vou para lá. Não, é levado em consideração desde mão de obra. Afinal, a gente está vivendo um momento agora, inclusive o Juninho é empresário, a gente não está achando mão de obra, a gente está quase no pleno emprego. Tem muitos lugares com vagas abertas e a gente não está achando mão de obra. Então, assim, o empresário ele também busca essa condição. E essa condição, eu sempre levo comigo uma frase de um ex-prefeito aqui da região que falava assim, a cidade ela precisa estar viva, ela precisa tá vivendo, ela precisa estar feliz, e a cidade feliz, ela leva em consideração a parte cultural, a parte de desenvolvimento, a parte de planejamento. Quando a gente sai de casa, a gente quer ver um lugar limpo, a gente quer passar nas avenidas e ver que está em ordem. E a cidade saudável, ela atrai investimentos. Isso atrai investimento, isso faz parte do atrai desenvolvimento turistas, do município. É bom para todo mundo. Nós temos um exemplo aqui, Beto, só te cortando rapidinho, Leme. Quem era Leme há 10, 15 anos atrás? Por que Leme se transformou no que está se transformando hoje? Quem investiu em novos distritos industrial e também apoiou muito o comércio de lá. Quem acompanha o programa Ponto de Vista também, quero mandar um abraço. O prefeito está de férias, está curtindo a família, depois de quase 9 anos aí, sem tirar um dia de férias, né? O prefeito Claudemir Borges e o Wagner Antunes, o Vagão. 6 anos, né? 6 anos. Porque senão dá 2 mandatos, né? 8, porque a conta que ele fez, numa entrevista, ele foi vereador também. Foi vereador, isso. Né? O Wagner Antunes, o Vagão, também está sempre acompanhando o programa Ponto de Vista. Um abraço para vocês aí de Leme. Tem vários amigos na cidade de Leme. No terceiro bloco, você que está me acompanhando, a gente vai trazer um assunto muito importante. Araprev e Banco Master. O que vai acontecer? Qual o futuro desse dinheiro que foi ali empregado, investido num banco que quebrou? A gente vai estar falando sobre esse assunto daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Estamos aqui com o Júlio Sentinella e o Dr. Leandro Serbi, programa Ponto de Vista. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente
do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. E nós estamos de volta para o terceiro bloco final do programa Ponto de Vista pela TV Conecta, para você que acompanha nós de Araras e de toda a região. Aqui comigo no estúdio, o Dr. Leandro Serbi e também o empresário Júnior Sentinella. E o assunto agora, atenção você que é aposentado da Prefeitura, do SAEMA e também do TCA, Araprev. Que situação que chegou a Araprev. Já não bastasse os problemas que já tinham, né, e era de conhecimento de todos, e que já deixava todo mundo aflito, agora surge mais essa. A Araprev investiu 34 milhões no Banco Master, antes da liquidação extrajudicial. Está todo mundo apreensivo. De quem é a responsabilidade? Quem errou? É uma pergunta que fica aí, todo mundo quer saber. O processo está rolando, muitas perguntas ficam no ar, algumas pessoas tentam defender quem fez a aplicação, só que no final das contas, o que vai acontecer? Ninguém fala absolutamente nada, doutor Leandro Serbi. Qual é o seu ponto de vista sobre essa situação? Vamos lá, o Banco Master pegou muita gente de surpresa, né? Muita gente, quem está aqui na ponta, né? Quem faz o investimento aqui embaixo foi pego de surpresa. Quem está lá em cima já sabia muito bem o que estava acontecendo. E muita gente foi induzido a essa condição. Esse investimento da Araprev, a gente tem que lembrar que o sujeito que faz o investimento, o sujeito que ele precisa pelo menos demonstrar que ele teve uma análise de mercado. E quem faz esse investimento tem um risco. No mínimo isso, né? No mínimo isso. Precisa ter uma análise de mercado, ver, esse fundo tem condição, não tem condição. E quando a gente lida com dinheiro que não é da gente, Beto, tem que ser o mais conservador possível. Se aplicar e perder o que é seu, beleza, é seu. É seu. Agora, detalhe, dinheiro dos outros e dinheiro público. Isso, um agravante ainda maior, dinheiro público. Quando o dinheiro não é seu, conservadorismo ao extremo. Quando é seu, você pode correr Faça alguns riscos. Faça o que você quiser, né? Você faça o que você corre até alguns riscos para tentar ganhar mais. Exatamente. Agora, esse tipo de investimento, que inclusive foi aberta agora a comissão de investigação na Câmara Municipal, ou está em vias de abrir, é necessário fazer uma investigação aprofundada sobre quais elementos que essa pessoa que fez o investimento, que deve ser algum funcionário lá ou alguém da própria gestão da Araprev, o que fez ele investir nesse banco? O que fez? Porque assim, quando a esmola é demais, o santo vai desconfiar, Beto. Então, assim, desconfiou. Quando o recurso vem, investe-se lá um valor, e a projeção de ganho é muito grande, além do que o mercado está praticando, tem alguma coisa estranha aí, porque ninguém fabrica dinheiro, Beto. Sabe a pergunta que eu me faço? Não existe uma comissão. Existe comissão para tudo. E não existe uma comissão para avaliar. Ninguém avaliou, ninguém viu riscos. Esperou a bomba estourar, explodir. Então, por isso a gente está fazendo uma análise, Beto, sem saber direito o que aconteceu. Assim, o que a gente espera na investigação é que demonstre. Assim, não, olha, todos os elementos estavam ok, estava dentro da taxa de mercado. O que houve foi uma fatalidade do investimento. Se caso não for isso, que seja então punido quem for responsável. Afinal, são 34 milhões de reais. É mais que um prêmio da Mega Sena. Mais que um prêmio da Mega Sena. Esses são 34 milhões que não são dele, são dessa pessoa. E também não é da Araprev, é do aposentado, que durante a vida toda está lá contribuindo, todo mês, um pouquinho, para chegar no final da vida ter a aposentadoria lá. 34 milhões é muito dinheiro. É lógico que no montante da Araprev não representa tanto, afinal, são muitos mais milhões que tem na Araprev, mas 34 faz, de fato, uma diferença. Júnior Sentinella.
Beto, eu acredito que o Banco Master será, né, e vai ser o maior escândalo de corrupção que o Brasil já passou. Esse vai superar mensalão, vai superar toda e qualquer crise política que já existiu na história desse país. Há quem diga que certo? está só no começo. Está no começo. Todo dia é uma novidade sobre o Banco Master. O Banco Master veio realmente, propositalmente, para ser um banco para arrecadar dinheiros, todos com envolvimentos de políticos, de todos os campos políticos, da direita, da esquerda, e pior, envolvendo também igrejas evangélicas, ou seja, é um negócio que nós vamos ficar assustados no final da história, se é que a gente vai saber de tudo, se não vão fazer alguma coisa. Crise no Supremo Tribunal Federal, crise na presidência da República, agora, presidente Lula, é claro, né? Todo escândalo de corrupção no Brasil, pode ter certeza que vai aparecer o nome do Lula. E, mais uma vez, o Lula se encontrou com o Vorcaro fora da agenda presidencial, né? O Bolsonaro está inelegível, Beto, porque se reuniu com os cônsules lá e inventaram uma inelegibilidade para o Bolsonaro. Nesse caso aqui, não sei se vai dar alguma coisa, mas o presidente Lula se reúne com o Vorcaro, que é esse cara. Aqui em Araras, o que acontece? A nova Araprev, que é a arrecadação nova dos funcionários públicos, né? Não no fundão antigo, que esse fundão antigo a gente sabe que não tem dinheiro e que o novo fundo está subsidiando o antigo, porque não se fazia o recolhimento do patronal, que era os 11%. Depois virou lei, teve que fazer. Esse novo fundo de Araras tinha dinheiro, o dinheiro não pode ficar depositado em poupança, o dinheiro precisa render. E é lógico, na hora de você fazer uma aplicação, principalmente com dinheiro público, você precisa fazer análise. No mínimo, se você não sabe fazer, no caso da gestão que estava lá da Araprev, tinha que contratar pessoas que pudessem realmente dar um norte. Que tipo de investidor você é? Quando é com o meu dinheiro, você é agressivo, tem medo de perder, você é mais conservador, você quer ganhar apenas aí o que o mercado pratica, 1%, casa de a taxa Selic é 15%, mais ou menos é o que todo mundo faz. Agora, ser agressivo de pegar um dinheiro desse e colocar numa aplicação onde está se rendendo mais do que o mercado está pagando, nem Itaú, nem Bradesco, nenhum outro banco, nenhum varejista de nenhum banco pagava aquelas condições e realmente você vai correr o risco de aplicar num banco que qual é a origem do Banco Master, né? Será que não se pesquisou antes de colocar 37 milhões? De onde veio o Vorcaro? De onde veio esse pessoal, essa turma toda, né? Então tem boi na linha sim, tá? Porque quando você vai fazer um investimento, as pessoas ganham comissões. Por exemplo, se você vai pegar um banco, por exemplo, ele paga uma determinada cota, né, para quem faz o investimento que é captado pelos seus agentes. Agora, eu acredito, não quero crer que há realmente alguma coisa errada, mas que tudo parece que exista sim. Então é uma tremenda de uma irresponsabilidade e sabe lá o que vai acontecer. Acredito eu que vai novamente sobrar para quem? O coitado do funcionário público que tem se ferrado todos os dias. E a pergunta que fica é o seguinte, se acontecer o pior, qual que é o impacto disso na vida dos funcionários públicos? Agora a gente não vai ver impacto, a gente vai ver quando eles forem aposentar. E a aposentadoria uma hora chega. Tanto que a discussão aí do Araprev, que é o que o Juninho citou aí da nova Araprev, da antiga Araprev, o chamado fundão podre, já acabou o dinheiro, isso é reflexo de uma gestão lá de trás. Agora, sim, esses 34 milhões, a gente só vai ter, de fato, a mensurar o que vai acontecer com ele quando esse pessoal começar a aposentar. Se a gente for levar em consideração que a Araprev nova começa lá em 2002, 2003, então a gente tem que contar aí 35 anos para frente, a gente vai ter um reflexo disso, 12, 22, 32, lá para 36, 35, 2035. Então a bomba vai explodir? Vai explodir lá, a hora que esse pessoal precisar aposentar. O que a gente vai fazer? Vai recuperar? Como que a gente recupera esses 34 milhões que foram investidos talvez de forma equivocada aí? A frase, Beto, se é dinheiro seu, você faça como você quiser. Agora, quando é dinheiro dos outros, o conservadorismo ao extremo, né?
Doutor Leandro Serbi, estamos aí chegando na reta final do programa Ponto de Vista. Eu gostaria de agradecer a sua participação, tá? Sempre participa com a gente do programa de vista já há muito tempo, sempre muito com falas precisas e esclarecedoras. Agradeço muito mesmo a sua participação, tá? Obrigado, Beto. Obrigado a todos o pessoal da TV Conecta. É uma satisfação vê-lo do estúdiozinho pequeno que tinha lá numa salinha alugada lá no fundo de uma casa para um estúdio desse tamanho aqui, com estrutura, com televisão. A potência que é, né? A potência que é. É sempre uma satisfação participar aqui, Beto. Um abraço para o meu querido amigo Juninho também, sempre atento às questões nacionais. E a todos que nos acompanham, um abraço e até uma próxima oportunidade. Júnior Sentinela, muito obrigado por ter aceito o convite, participado com a gente aqui também, sempre com falas precisas e esclarecedoras, né? É o que o pessoal quer ouvir, o pessoal quer assistir, melhor dizendo, estamos na TV, né? O pessoal quer assistir. Beto, muito obrigado pelo convite, quero te parabenizar pela sua nova trajetória, principalmente cuidando da saúde. Sim. Né? Você está totalmente diferente, estamos todos que te cercam, que gostam muito de você, está torcendo realmente para que você alcance o seu objetivo. Beto, mais geração saúde, mais magrinho, fazendo exercício e cuidando da saúde. Cara, esse ano começou tudo diferente na minha vida, cara. Queremos que você... Nunca imaginei que ia estar numa TV. Queremos que você viva muitos anos e por isso se cuide. Parabéns pelo estudo, um programa sensacional. Dr. Leandro Serbi, mais uma vez, é um prazer estar ao seu lado, participando dessa bancada. Um abraço a todos. Obrigado, Juninho. Obrigado, Dr. Leandro Serbi. E para você que está em casa aí, muito obrigado por ter acompanhado o programa. Na semana que vem tem mais. Lembrando você, o programa vai ao ar às quartas-feiras, meio-dia, e reprise às 18h05. Até a próxima semana e muito obrigado.